Existem vários tipos de meditação, cada um com seu propósito, cada um com suas técnicas e objetivos. E eu quero hoje falar sobre dois que eu uso e eu ensino, que são a visualização e a meditação do silêncio. Eu sou Rosina Camarota, especialista em Mindset e meditação. Eu aprendi a meditar com 13 anos, usando as visualizações ativas com objetivos muito específicos. E ao longo do tempo fui aprendendo outras técnicas e me formei no Chopra Center, no Primordial Sound Meditation, que é uma meditação muito tradicional que nos leva para o silêncio interior. Hoje eu tenho as minhas metodologias que usam como base essas duas linhas de meditação, e para alguns casos usamos mais linhas de meditações ativas e para outros usamos mais as linhas que nos levam para o silêncio interior. E às vezes combinamos as duas coisas. E tudo isso tem muito fundamento, tem muito estudo científico atrás, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? E vou começar pela visualização, que é uma forma muito mais simples de qualquer pessoa começar, né? Quando nós visualizamos, o que é visualizar? Visualizar é você estar em um relaxamento físico e mental, né? Você entrar num relaxamento físico e mental. E nesse momento que você relaxa seu corpo, que você começa a se voltar para seu interior, o seu cérebro começa a produzir mais ondas alfa, né? Você já deve ter ouvido estar em alfa, estar em alfa. Estar em alfa é isso, é o cérebro produzindo predominantemente ondas alfa. O cérebro normalmente produz ondas beta, que é quando estamos acordados, alfa, que é um estado que te leva para o subconsciente, é aquele estado que quando você acorda está ainda um pouco sonolento, um pouco acordado. Esse é um estado alfa. Mas o cérebro também produz ondas teta, delta e gama. E cada uma dessas ondas, né, tem um funcionamento específico no nosso cérebro. Quando estamos acordados, existem predominantemente ondas beta. Quando estamos em estado meditativo, existem predominantemente ondas alfa. E, independente disso, o nosso grande objetivo é a coerência desse funcionamento. Ok? Até aí, tudo certo. Quando nós estamos em alfa, ou produzindo mais ondas alfa, em estado de relaxamento físico e mental, não existe esse diálogo interno que às vezes dificulta os nossos objetivos. Nesse momento você transcende a mente analítica, aquela que diz não vai dar certo, será, é difícil, você não vai conseguir. Então nesse momento todos esses paradigmas, crenças, todas essas limitações estão inativas. É por isso que visualizar é tão poderoso, porque você está indo justamente no centro criativo, você está indo no subconsciente. Se você conhece um pouquinho do meu trabalho, você já deve ter ouvido falar a respeito de todos os estudos que indicam que é no subconsciente que se geram os resultados, ou dito de outra maneira, 95% dos nossos resultados, do que nós vivemos como realidade, tem sua raiz no subconsciente, no conjunto de crenças, paradigmas, medos, autoimagem e assim por diante. Então veja o poder que uma visualização tem, que te permite imaginar, criar, viver sem toda essa matriz que te limita. Então é por isso que ao meditar, ao fazer meditações ativas de visualização, você está indo justamente nesse campo subconsciente e lá criando e desconstruindo paradigmas e construindo imagens e memórias que te empoderam. Então, uma visualização te leva para essa imaginação. Eu, ao longo dos meus estudos, e muito com base em estudos científicos feitos com universidades dos Estados Unidos e centros que se dedicam a aprender todas estas coisas, fui acrescentando etapas que me parecem essenciais e que tornam esta meditação muito mais eficiente. Então, se você vê, a minha meditação dos 6 passos começa pelo perdão. Por quê? Porque quando nós queremos criar algo, algum resultado, algum objetivo, estamos indo para algo a mais, nós precisamos perdoar. Se você carrega culpas, mágoas, rancores, qualquer questão mal resolvida, qualquer energia, emoção mal resolvida,
você está construindo a partir daí. Então não é tão eficiente, né? Essas são emoções que vibram muito baixo. Então fazer os exercícios do perdão é como se a gente limpasse o terreno, é como se a gente se desse a chance de construir numa base boa, e é isso que nós queremos. Então sempre as meditações dos 6 passos começam pelo perdão, e é muito libertador. E às vezes a gente acha que não tem muita coisa para perdoar, mas temos. Às vezes guardamos pequenas mágoas, mesmo que não estejam ativas, mesmo que não seja algo que você pensa todos os dias, está lá. E é desde aí que você está construindo. Então vale muito a pena trabalhar o perdão. Depois, nesta visualização, conectamos com gratidão. Isso também tem um porquê. A gente conecta com gratidão porque a gratidão é a porta do recebimento. Eu sempre falo isso. Isso significa o quê? Que quando você agradece, você está se voltando para memórias positivas, para coisas que estão bem em sua vida, para coisas que você tem consciência de que são boas. E com isso você está ativando conexões neurais boas. Então é isso que você quer que seu cérebro utilize para você criar o que você quer. Então tem um porquê da gratidão, ok? Depois conectamos com apreço, e esse é outro ponto super importante. Apreço por você. Isso constrói a autoimagem, isso nos faz construir o senso de merecimento, que a falta de merecimento é uma das coisas que mais limita a nossa realização. Então é por isso que ao conectar com o apreço, é como se você estivesse falando para o universo: eu mereço, eu estou pronta para receber, eu mereço, eu quero, eu estou à altura do que eu desejo. Então é muito importante fazer essa parte também. E depois conectamos com o amor. Lembramos de alguma experiência em que tenhamos sentido muito amor. Por quê? Porque o amor é energia pura, energia que cria, energia que transforma. Então é muito importante também. E a partir daí sim, aí visualizamos. E aí existe algo importante nesse visualizar. Visualizar significa você, em esse estado de relaxamento físico e mental, nesse estado alfa, você criar a realidade que você quer, mas como se você estivesse vivendo essa realidade agora. Não é criar para o futuro, não é imaginar que vai acontecer, é imaginar e sentir que você está vivenciando isso agora. A chave está no sentir. Pensar uma coisa e sentir outra não vai ter esse efeito que você busca. Então é muito importante a sutileza de cada uma destas etapas, que você realmente sinta que você está vivendo o sucesso que você quer. Por isso que eu sempre falo, se você escutou já alguma destas visualizações, observe os detalhes, observe como você se sente, observe o cheiro, observe como você pensa, como você caminha, como você está. Observe muitos detalhes e permita que seu corpo lembre dessa energia, dessas sensações, ok? Porque isso é o que gera memórias. E lembre que o que nós fazemos, o que o nosso corpo faz, as nossas decisões, a nossa percepção, uma vez que a gente sai da meditação, vem desse lugar, vem de todo esse conjunto de paradigmas, crenças e de tudo que a gente constrói em nosso interior subconsciente. Então é muito importante cada uma dessas etapas. E depois eu coloco também dentro dessa meditação, dessa visualização ou meditação ativa, um momento de silêncio, porque nesse momento de silêncio, de conexão com você, é o momento em que você deixa ir e você permite que o universo responda a essa sementinha que você plantou. Então, cada uma dessas etapas é muito importante e precisa ser feita com total entrega. E é isso que constitui a visualização ou meditação ativa. Existem alguns estudos que reforçam, e experimentos inclusive, que reforçam a importância de conectar ou pensar com o sentir, né? O Joe Dispenza fala muito sobre essa conexão do sentir e de como, uma vez que conectamos o pensar com o sentir, realmente estamos modificando todo o funcionamento nosso interior e, portanto, energeticamente também de todo o campo em torno de nós. Então, acreditem e se permitam
realizar a meditação, eu acho que é muito interessante fazer uns 10 dias com um objetivo específico e ver como você se sente, ver como é que isso está funcionando na sua vida. Esse é um dos tipos de meditação, eu super indico que você comece por ele, porque é simples, é fácil, todo mundo pode fazer e você estará trabalhando a essência da realização. É uma meditação super completa e funciona de forma incrível. E depois temos a meditação mais tradicional, a meditação que nos leva para o silêncio interior. E aí eu vou, é claro, existem muitas metodologias, a meditação transcendental e várias, né? Mas a que eu ensino é a do Chopra Center, que é o Primordial Sound Meditation. E existem várias variantes também. A questão é que enquanto nós estamos numa rotina ativa e não meditamos, nós começamos a funcionar muito prisioneiros dos 5 sentidos, muito prisioneiros de tudo que vem de fora, né? Às vezes uma vida inteira cheia de paradigmas do que nos falaram que a vida do que é difícil, do que é fácil, do que é possível, do que é impossível. Essa matriz automática já está em nós. E se nós não buscamos nos libertar dela, é ela que controla a nossa vida, né? É por isso que você talvez já viu pessoas que são extremamente inteligentes, mas não conseguem sair de um padrão de resultados que não é tão bom, né? Às vezes talvez já te aconteceu de ter muita dificuldade de mudar determinadas coisas em sua vida, apesar de saber exatamente o que fazer, né? E tudo isso é porque geralmente, eu digo geralmente, estou me referindo, de acordo com as pesquisas, a que mais de 85%, 90% das pessoas vive de forma inconsciente ainda, muito prisioneiro de paradigmas, de questões socialmente impostas ou ensinadas, né? De expectativas que não são nossas, que foram colocadas por pessoas que talvez achavam que determinadas coisas eram impossíveis. Então, tudo isso vai nos limitando, vai colocando camadas e camadas de limitação, de isto não dá, isto não pode, e vai nos aprisionando em lugares extremamente limitados. E com o tempo, isso gera uma certa tristeza, né? Uma certa falta de satisfação, um certo vazio, porque nós não estamos vivendo plenamente quando estamos presos e vivendo desde esse lugar. A questão então é trazer consciência. Consciência do quê? Consciência de que somos seres ilimitados e podemos tudo, mas esse tudo é de dentro para fora e existem regras, existe necessidade de autoconhecimento, existe necessidade de disciplina, existe necessidade de meditar todos os dias. Meditar uma vez e outra não resolve. Meditar uma vez e outra te tira de um momento de ansiedade nesse momento, mas não resolve o problema que causou a ansiedade, por exemplo. E por falar em situações relacionadas à saúde e aos efeitos, eu acho interessante eu falar para você dos efeitos da meditação do silêncio, né? Com minutos de meditação voltada para o silêncio interior, e depois eu vou explicar como é que nós chegamos lá, com minutos de meditação e feito pelo Chopra Center junto com várias universidades dos Estados Unidos, o corpo começa a se autorregular. Isso significa o quê? Significa que o corpo sabe como sanar, o corpo sabe como retornar ao equilíbrio, mas devido à alimentação, estresse, estilo de vida e muitas outras coisas, até que nós herdamos de geração em geração, o nosso corpo esquece ou não consegue retornar ao equilíbrio, mas com minutos de meditação, por exemplo, o cortisol diminui, a pressão arterial diminui, batimentos cardíacos também diminuem. Então veja que o efeito é muito, muito rápido. São minutos. Com uma meditação constante, por exemplo, tem sido feito estudos com pessoas que participam de jornadas de 4 ou 5 dias de meditação, né? Meditação no Chopra Center, e já se vê um aumento das defesas no corpo, se vê também uma
preservação do telômero. Isso é importantíssimo porque isso está relacionado ao envelhecimento ou rejuvenescimento celular. Então, não é apenas por uma questão de beleza, é uma questão do funcionamento do seu corpo, de como o seu corpo pode se ver beneficiado de um funcionamento mais jovem por muito mais tempo quando você medita. Também com a meditação se desativam genes relacionados a Alzheimer, diabetes, alguns tipos de câncer, e se ativam genes relacionados à saúde. Então veja a quantidade de efeitos bons que a meditação tem, além, é lógico, de uma sensação de conexão que naturalmente te faz sentir emoções boas. Também acontece uma expansão de consciência que te permite funcionar de uma forma muito mais favorável, que te permite compreender o que vem do ego e o que vem do ser, né? São coisas muito diferentes. Então, naturalmente, você começa a se relacionar melhor com as pessoas, naturalmente você parece ter mais sorte na vida, porque você está conectado com infinitas possibilidades, a sua mente está organizada, você tem clareza, você consegue enxergar muito além dos problemas ou dificuldades. Tudo isso vai acontecendo de uma forma natural, mas é algo absolutamente certo, não tem como não ser dessa maneira. É por isso que eu realmente recomendo assim totalmente a meditação para todas as pessoas, seja por questões de saúde, seja por questões de relacionamento, de realização, de sucesso. A partir da meditação, tudo acontece de uma forma muito mais natural, muito mais próspera, muito mais rica, muito mais saudável e agradável. Então, é super importante entender isso. E aí vamos entender o que é a meditação do silêncio. É chegar realmente no silêncio interior, uma coisa que não é tão simples. E também eu quero já deixar claro que ficar com a mente em branco é mito, não existe isso. Não existe, de verdade. O que existe é pequenos gaps de silêncio, pequenos momentos entre um pensamento e outro, no qual nesse momento acontece a conexão com o todo, mas são instantes e você só percebe que esteve lá quando você sai de lá. O que acontece também dentro da meditação é que você começa a estar muito mais presente e se torna observador do que acontece. Então você percebe que você está pensando, mas você não está dentro do pensamento, você é o observador. E pode ser que o que eu estou te falando aqui te pareça bastante difícil de entender, e eu compreendo, porque de fato um nível de consciência como os que nós atingimos na meditação não pode ser explicado, pode só ser vivenciado, e assim vai acontecer com toda a sua evolução. Você só vai perceber ou entender o que eu estou falando quando você vivenciar, e aí vai fazer total sentido. Então, muitas vezes o que é legal é ter um bom motivo para começar, seja por saúde, seja para se libertar do estresse, seja porque você quer realizar grandes objetivos. Então, tenha um bom motivo para que isso te mantenha numa rotina, numa disciplina, e ao longo do caminho esteja muito aberto para vivenciar cada uma dessas etapas. Uma das coisas que o Primordial Sound usa para ir para o silêncio interior é mantras, mas não é qualquer mantra. Existem muitos tipos de mantras, alguns que eu uso também são, por exemplo, os mantras relacionados a cada chakra. Eu gosto muito dessa meditação e eu vou falar também a respeito dela daqui a pouco. Mas o Primordial Sound usa o mantra pessoal de cada um. Isso significa o quê? Significa que são mantras que estão relacionados à data, local e hora do seu nascimento, de maneira que conectam com a energia que o universo está, ou com o som que o universo estava fazendo, a vibração do universo no momento e local do seu nascimento. Porque nas filosofias relacionadas ao Ayurveda se entende que essa vibração que existia no universo, no local e data e hora do seu nascimento, que o momento em que você veio para esta vida material, é a mesma vibração que te ajuda a conectar com o todo, né? E o que acontece nessa mágica desse momento, dessa vibração? Acontece que você conecta com seu propósito, e acontece que
é através dessa vibração, desse mantra, que você tem a possibilidade de neutralizar o karma. Isso é algo muito importante. Todos nós trazemos energias, né, que carregamos, seja ancestralmente, se você acredita em reencarnação em outras vidas, também nós trazemos coisas a aprender, a resolver. E quando nós elevamos a nossa consciência, quando nós aprendemos pelo amor, por assim dizer, não se faz mais necessário carregar essa dor ou aprender pela dor. Então é por isso que através da meditação realmente nós conseguimos neutralizar o karma. Então esse é um excelente motivo também para a gente meditar e ter essa rotina da meditação. Em outro momento eu vou explicar como é que é cada um desses mantras, mas o que eu posso te dizer é que os mantras do Primordial Sound não têm significado, porque o que prende a mente em atividade é o significado, são as memórias, associações, né, os significados que nós damos às coisas. Quando você fica repetindo um mantra que é apenas um som, uma vibração e não tem significado, a sua mente tende a se aquietar, a se voltar para dentro, para seu interior, e é aí que você acessa esses níveis de consciência. Então é por isso que nós usamos mantras que não têm significado. Então já falamos das visualizações, falamos da meditação do silêncio. O que é importante você saber? Que não importa como você comece a meditar, uma vez que você encontra a meditação que te agrada, que cumpre o objetivo que você quer, você já está no caminho e naturalmente você vai querer ficar no silêncio. Se você está fazendo direitinho, você vai começar a sentir esse prazer enorme de estar com você, de ficar sentindo, observando, de realmente dar esse espaço, porque é muita mágica que acontece em seu interior e em sua vida. Então não tem como você não gostar, né? Tem que apenas se dar o tempo de permitir que isso comece a funcionar e que você comece a perceber. Eu falei para vocês que às vezes eu faço meditações que tem usando os mantras de cada chakra, então talvez seja interessante explicar sobre os chakras. Os chakras são centros de energia que estão na parte central do nosso corpo. Existem os principais, né? Os 7 principais estão na parte central do nosso corpo, começando na base da coluna, na área do períneo, depois um pouquinho abaixo do umbigo, depois no plexo solar, aqui na parte superior do abdômen. O 4º chakra é do coração, na área do coração. 5º chakra da garganta. 6º chakra, chamado de terceiro olho, mas na verdade está mais para dentro, e 7º chakra é o coronário, ok? Então esses são pontos de energia. Esses pontos de energia estão relacionados a determinadas glândulas, a determinados órgãos, a determinadas funções do nosso corpo físico, mas também estão relacionados a determinadas coisas da nossa vida, né? Como o sustento, a família, o amor, a realização, a criatividade, a forma como comunicamos, a nossa conexão com o espiritual. Então são muitas coisas que em todos os aspectos da nossa vida que estão relacionadas ao funcionar ou ao fluir desses centros de energia. Então é muito legal, é muito saudável a gente poder alinhar, harmonizar, desbloquear, porque sempre que tem um desalinhamento, um desajuste, um bloqueio, um desequilíbrio em algum desses chakras, isso afeta a nossa saúde, afeta a nossa vida, a forma como estamos funcionando, como as coisas estão se apresentando em nossa vida. Então vale muito a pena a gente criar essa harmonia periodicamente. Então eu pessoalmente gosto muito, a meditação que eu faço com cada um desses mantras é longa, demora 1 hora. Depois até posso compartilhar o link com vocês. É uma meditação que está no YouTube e que a gente fica ouvindo esse mantra e concentrando, abençoando esse centro de energia. Às vezes eu visualizo algumas coisas, às vezes eu deixo fluir. Isso é uma jornada muito pessoal que cada um de vocês vai descobrindo e vai, de certa forma, adaptando, por que não? Embora eu gosto muito de estudar na raiz e de ser muito respeitosa das coisas que as filosofias milenares nos ensinam, existem certas adaptações necessárias para a nossa vida atual, né? Por exemplo, Noche ou Prascente, a gente é ensinado a meditar 2 vezes por dia durante meia hora, cada vez.
Eu, pessoalmente, muitas vezes medito 1 hora de manhã e faço outras atividades de conexão à noite, porque eu prefiro dessa maneira, cabe melhor na minha rotina. Meia hora para mim hoje é pouco, então eu prefiro realmente meditar 1 hora de manhã e de noite eu faço muitos dos exercícios que estão no Best of Me, no Destrave Sua Vida. Então faço o espelho, faço afirmações, escrevo, que mais? Se há necessidade de fazer o exercício do perdão, a gente faz também, a gratidão. Então essas coisas que cabem melhor na minha rotina à noite ou à tardezinha, eu faço nesse outro momento. Então por isso que eu falo, sempre respeitando as origens, mas adequando as nossas possibilidades, para que não pese na sua rotina e você possa fazer sempre, né? Que não seja, eu fiz no pico do problema e depois, quando melhorei, eu abandonei. Não. A ideia é que a gente cuide do nosso interior. É claro, se você já está numa situação crítica, seja de saúde ou de algum bloqueio na sua vida, você vai começar a meditar por esse motivo e está certo, mas a partir de que você está tendo resultado, continue, aprimore, melhore mais, conheça, estude, né? Eu acho que é isso que enriquece muito a nossa jornada e uma jornada que é para sempre, porque o desenvolvimento da consciência é para sempre. Em algum outro momento vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bem? Bom, esses são os tipos de meditação que eu estudo, ensino e realizo. Às vezes utilizo alguns complementos, como por exemplo meditações que trazem os conceitos do Ho'oponopono. Eu gosto muito também do Ho'oponopono, principalmente no que se trata de resolver questões relacionadas ao ancestral, né? Às vezes a gente vê padrões em nossa família que se repetem, né? Desde coisas físicas como alguma doença, né? De repente dor no joelho, todas as gerações têm problema no joelho, todas as gerações têm alguma doença mais grave. Ok, é hora da gente interromper esse fluxo. O Ho'oponopono nos permite muitíssimo trabalhar em nós, nas gerações anteriores e nas que virão. Assim como, dependendo da sua pureza, dependendo da sua conexão, da sua coerência e congruência, também você pode canalizar isso para outras pessoas, para pessoas que você deseja. E voltando um pouquinho para o Primordial Sound, esse tema é importante. Na medida que vamos desenvolvendo a nossa consciência, né? No Primordial Sound Meditation do Chopra Center, a gente aprende sobre os níveis de consciência. E é claro que até agora eu só falei de meditação e de uma meditação que nos permite sim uma expansão de consciência, mas dentro ainda do nosso funcionamento normal. Acontece que na medida que você vai meditando de forma constante, você vai ter acesso a outros níveis de consciência. E é claro que pode até soar estranho ou exagerado, mas o que acontece é que você vai ter experiências, por exemplo, de transcender o tempo e espaço, né? Eu já tive experiências de dormir absolutamente consciente, de saber que eu estava dormindo, de ver que eu estava dormindo. São experiências que nós não programamos ter, mas temos, né? Temos quando estamos acessando outros níveis de consciência. Acontece também que na medida que você chega a esse estado mais puro, você tem a capacidade de sanar seu corpo e sanar outras pessoas. Isso já me aconteceu em algumas etapas da vida. Como eu comecei a meditar muito jovem, em momentos em que não tinha nenhuma preocupação, eu era 100% dedicada a esse crescimento interior, a essa evolução, e eu tive essas experiências. E acontece também, ou pode acontecer, de chegarmos a levitar e eventualmente a desmaterializar e etc e tal. Mas essas são coisas para as quais se requer uma prática intensa e às vezes não tão compatível com a rotina que nós temos, né? Porque todos nós que estamos aqui frente a um telefone,
numa rotina de trabalho, de cuidar da família, etc. e tal, estamos muito ligados a essas responsabilidades, a esses sentidos, a essas obrigações. Então, são funcionamentos da mente não tão compatíveis com você desapegar completamente e eventualmente levitar ou desmaterializar, né? Então, são realmente possibilidades de estados de consciência, mas que requerem de uma prática, não é apenas um querer, né? Requerem de uma dedicação, de uma técnica, de uma prática muito, 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 muito intensa, tá bem? Mas eu queria mencionar, porque talvez vocês vejam em algumas literaturas e sim, de fato, são níveis de consciência, chegamos neles, é possível, todo mundo pode, eventualmente, mas requer de uma prática bem intensa. Então, como começar? A minha indicação é que você comece com meditações curtas que te façam sentir bem. Se você está em alguns dos meus cursos, seja o Best of Me ou Destrave Sua Vida, você já tem o Energy Balance, que são 5 meditações bem curtinhas que te levam assim, desde o começo do começo, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos e assim vai. Se você não está nem no Best of Me, nem no Destrave Sua Vida, você pode começar com as meditações guiadas que eu faço às 6 e 2 da manhã. A meditação dos 6 passos, a meditação da limpeza de chakras, todas essas meditações que eu faço às 6 e 2 e que você encontra no meu IGTV, você vai ver que demoram entre 15 e 20 minutos. E se você está começando e 15 ou 20 minutos te parecer muito, você pode, se propor a ouvir a meditação, fechar os olhos quando dá, abrir os olhos quando precisa, mudar a posição. Então o importante é que você não sinta que meditar é um pesadelo, porque então você não vai continuar. Então tem que ser algo livre, tem que ser algo que você se sinta, que você consiga se entregar a isso e respeitar o seu corpo, respeitar uma posição que te seja confortável, respeitar o ambiente onde você está. Então, que seja algo tranquilo, não é para ser um sacrifício, ok? Então, uma boa forma de começar é com qualquer uma dessas meditações que eu mencionei e aos poucos você vai permanecendo mais tempo nesse silêncio interior. Isso é uma coisa super, super interessante. Dentro das meditações adicionais que eu coloco muitas vezes para propósitos específicos, tem uma que eu gosto muito, que é a meditação caminhando. Por quê? Porque essa meditação é de muito empoderamento. Muitas vezes a gente vê que as pessoas, enquanto estão meditando, estão super conectadas, mas depois sai da meditação e parece que volta para uma realidade que não é a que ela quer. Então, a meditação caminhando nos permite conectar com as energias boas, com a imaginação boa, com as sensações boas do sucesso que a gente quer, enquanto caminhamos e estamos de olhos abertos. Então, é como se fosse um treino para você viver toda essa energia que você quer na vida, na realidade, do dia a dia, no seu cotidiano. É uma meditação curta também, acho que uns 10 minutinhos, é muito energizante, você pode até ouvir ela enquanto está fazendo outras coisas, então é só não fechar, se você está caminhando na rua e não pode fechar os olhos, não fecha, vai de olhos abertos, conecta, sinta a energia e se empodere, leve essa energia para tudo que você faz. Essa é uma que eu gosto muito. Tem as dos chakras também, tem uma meditação especial do Chopra Center, que é muito legal porque nos leva para as 4 perguntas da alma, nos leva para o quem eu sou, nos leva para as melhores intenções, então é bem legal e tem um mantra no meio, então a gente permanece um pouquinho em silêncio também. E que mais? Eu acho que é isso, as meditações que eu faço são essas, são as que eu ensino e eu espero que você comece, que coloque a meditação todos os dias, então encontre um momento todos os dias para você meditar e cuidar de você. Isso é essencial e deve fazer parte da sua rotina sagrada. E já que vocês me perguntaram onde encontra essas meditações, bom, a dos 6 passos você encontra todos os dias no meu Insta às 6 e 2, então me acompanha lá e depois, se você não consegue nesse horário, você pode ver no IGTV, ela está lá também. Se você está no Best of Me ou Destrave Sua Vida, você tem essa meditação, só ela, sem ser a live inteira, e aí você faz em qualquer momento que você quiser.
O Energy Balance é um bônus do Best of Me e do Destrave Sua Vida, então acho que é só lá que você encontra. E o Primordial Sound Meditation, né, o curso para você aprender tudo, receber seu mantra pessoal, esse é um curso que eu faço e que você deve encontrar esse link na minha bio. Tá bom? Essas são as três vias pelas quais você acessa as minhas meditações, e qualquer coisa, então você me escreve inbox e eu te indico o melhor caminho.